Há pessoas que se sentem culpadas por gostar de ficar em casa, como se houvesse algo errado nelas, como se a felicidade verdadeira estivesse sempre acontecendo do lado de fora, enquanto elas permanecem atrás de uma janela, observando o mundo seguir adiante sem elas. Mas Carl Jung via essa questão de uma forma muito diferente. Porque nem toda pessoa que evita multidões está fugindo da vida, e nem toda pessoa que busca constantemente companhia está realmente conectada consigo mesma. Às vezes, aquele que permanece em casa está vivendo uma jornada muito mais profunda do que aquele que corre sem parar pelas ruas, pelas festas e pelas distrações. E essa é uma verdade que poucos conseguem compreender. Vivemos em uma sociedade que glorifica o movimento. Estar ocupado parece ser um sinal de valor. Ter compromissos parece significar importância. Mostrar constantemente onde se está, com quem se está e o que se está fazendo tornou-se uma espécie de ritual moderno de validação, mas existe um silêncio que não pode ser encontrado em lugar algum lá fora. Existe uma voz que só começa a falar quando todas as outras se calam. E justamente aí que algo extraordinário acontece, porque algumas pessoas não ficam em casa por medo. Elas ficam porque, sem perceber, são atraídas para dentro, para o próprio mundo interior, para aquilo que Jung chamava de inconsciente, um território invisível, profundo, misterioso e muitas vezes assustador. A maioria das pessoas passa a vida inteira evitando esse punho que era que são. Encontro. Mantêm-se ocupadas, distraídas, entretenidas, não porque estejam felizes, mas porque têm medo do que podem encontrar quando finalmente ficarem sozinhas. O silêncio revela, o silêncio expõe, o silêncio remove as máscaras. E quando isso acontece, nem todos estão preparados. Por isso é curioso observar como algumas pessoas sentem uma estranha paz dentro de casa, enquanto outras sentem ansiedade quase imediata. Algumas precisam constantemente de estímulos externos, outras encontram energia justamente na ausência deles. Jung acreditava que parte dessa diferença estava ligada à estrutura psicológica mais profunda de cada indivíduo. Mas existe algo ainda mais importante. porque gostar de ficar em casa não significa necessariamente ser introvertido. Às vezes significa estar passando por um processo invisível de transformação, uma fase da vida em que a alma exige recolhimento. Como uma semente enterrada na terra. Vista de fora, parece que nada está acontecendo, mas sob a superfície, tudo está mudando, e aqui que muitas pessoas cometem um erro fatal. Elas interpretam o recolhimento como fracasso, interpretam a introspecção como isolamento, interpretam a necessidade de silêncio como um defeito que precisa ser corrigido. Então começam a lutar contra si mesmas. Forcam cansadas, forcam conexos, forcam versos artificiais de felicidade, mas quanto mais se afastam da própria natureza, mais vazias se sentem. Porque a verdade é que existem momentos em que a alma não quer expansão, ela quer integração. Não quer barulho, quer compreensão. Não quer mais experiências, quer significado. E então algo ainda mais profundo emerge. A casa deixa de ser apenas um lugar físico, torna-se um símbolo, um arquetipo, um reflexo do mundo interior. Jung frequentemente explorava símbolos relacionados a casas, quartos e construtos nos sonhos de seus pacientes, porque a casa representa a psique. Cada cômodo revela uma parte escondida do ser. Cada porta fechada guarda algo esquecido. Cada sossegada sobre a free. Parece-me, pau de disse ferios, pau de dubi ferios, pai não for edição. Panum pisando disso como se completam. Corredor escuro contém memorias, desejos e emoções que ainda não foram plenamente reconhecidos. Talvez seja por isso que algumas pessoas sintam tanto conforto dentro de casa. Inconscientemente elas estão sendo chamadas para um encontro consigo mesmas, um encontro que nem sempre é fácil, porque dentro desse espaço silencioso surgem perguntas difíceis. Perguntas que o mundo externo consegue abafar, mas que jamais desaparecem. Quem eu realmente sou? O que estou tentando provar? Porque busco tanta forimentos e binomas, binonome inteiras por deixar de ser gosto d'anchera. Aprovação. Porque certas feridas continuam doendo? Porque alguns relacionamentos parecem repetir sempre o mesmo padrão?
Essas perguntas não costumam surgir no meio da distração. Elas aparecem quando a porta se fecha, quando o celular é deixado de lado, quando a noite cai e quando finalmente não resta ninguém para impressionar. Nesse instante o ego começa a perder força e algo mais autêntico tenta emergir. Mas existe um paradoxo fascinante. E tu desafios ou no pensamento massa que economizou essa por cima de fio disso, mas ela parece distante dos padrões coletivos. Ela já não sente necessidade de participar de tudo. Já não busca constantemente aprovação. Já não sente urgência em provar seu valor. E isso pode gerar incompreensão. Os outros começam a perguntar: por que você não sai mais? Por que você prefere ficar sozinho? Você está bem, mas nem sempre existe tristeza por trás do recolhimento. Às vezes existe crescimento. Às vezes existe cura. Às vezes existe uma reconstrução silenciosa acontecendo longe dos olhos do mundo. Marcos Aurelius escreveu algo extraordinário há séculos. Ele dizia que as pessoas procuram retiros no campo, nas montanhas ou à beira-mar, mas o retiro mais poderoso está dentro delas mesmas. Poucos compreendem a profundidade dessa observação, porque o verdadeiro descanso não depende do lugar, depende do estado interior. E uma pessoa pode estar cercada por centenas de amigos e ainda sentir uma solidão devastadora. Da mesma forma, alguém pode estar completamente sozinho em força jamais sinto forte. Caça e sentir uma paz indescritível. Tudo depende da relação que possui consigo mesmo, mas existe uma camada ainda mais profunda dessa história. Uma camada que Jung considerava essencial, porque aquilo que encontramos quando ficamos sozinhos nem sempre é confortável. Muitas vezes encontramos a sombra, a parte rejeitada da personalidade, as emoções reprimidas, as inseguranças escondidas, os desejos que tentamos negar, e é justamente nesse encontro que começa a verdadeira transformação psicológica. A maioria foge, poucos permanecem. E aqueles que permanecem descobrem algo que muda tudo. Descobrem que a solidão não era o inimigo, era a porta. E atrás dessa porta existe algo que quase ninguém tem coragem de enfrentar. Mas o que acontece quando uma pessoa finalmente atravessa esse limiar invisível? E aí que a jornada realmente começa. E o que ela encontra do outro lado é muito mais surpreendente do que imagina. Existe um momento estranho na vida de certas pessoas em que o mundo exterior começa a perder parte do seu encanto. Não de forma dramática, não porque algo tenha dado errado, mas porque aquilo que antes parecia indispensável já não produz o mesmo efeito. As conversas superficiais se tornam cansativas. As multidões parecem mais barulhentas. As distrações já não conseguem preencher os mesmos vazios, e então surge uma sensação difícil de explicar, como se algo dentro delas estivesse pedindo outra coisa. Algo mais profundo, mais verdadeiro, mais próximo da essência. É nesse ponto que muitos começam a acreditar que existe algo errado consigo mesmos. Observam amigos saindo todos os finais de semana, veem pessoas compartilhando constantemente suas vidas, percebem uma celebração coletiva da extroversão. E se perguntam, por que eu não sou assim? Mas Jung diria que talvez a pergunta correta seja outra. Por que você está tentando ser alguém que não é? Porque uma das maiores tragédias psicológicas acontece quando o indivíduo abandona sua natureza para corresponder às expectativas coletivas. O preço dessa escolha quase nunca aparece imediatamente. Ele surge aos poucos, na forma de exaustão, ansiedade, vazio, sensação de desconhece, como se a pessoa estivesse vivendo uma vida que não lhe pertence. E então algo curioso acontece. Quanto mais ela tenta se adaptar, mais distante se sente de si mesma, porque a alma possui uma linguagem própria. Ela não grita, ela sussurra. E quando esses sussurros são ignorados por muito tempo, começam a surgir conflitos internos difíceis de compreender. Jung chamava esse processo de afastamento do self. O self não e o ego, não e a imagem social, não e o personagem que mostramos ao mundo, e é o muito mais profundo. E o centro organizador da psique. A parte que constantemente tenta conduzir o indivíduo em direção à individuação, em direção à totalidade, e muitas vezes essa jornada exige isolamento temporário, exige silêncio,
exige distância do ruído coletivo. Por isso, tantas pessoas atravessam fases em que fogem podiu-se e todas as pessoas atravessam fases em que mais se imporbiu-se da sabontimuca, enchucumunchucumuntuca, mais se imporbiu-se da sabontimuca, enchucumunchucumuntuca, mais se imporbiu-se da sabontimuca, enchucumunchucumuntuca, que simplesmente não sentem vontade de sair. Algo dentro delas está reorganizando estruturas invisíveis, como uma floresta que parece imóvel durante o inverno. Vista de fora, tudo parece parado, mas sob a superfície, raízes continuam crescendo. E aqui que surge um dos maiores mal-entendidos sobre quem prefere ficar em casa. As pessoas costumam enxergar apenas a ausência física, mas não percebem a intensa atividade psicológica acontecendo internamente. Porque enquanto alguns exploram cidades, Outros exploram a própria consciência. Enquanto alguns colecionam experiências externas, outros investigam emoções esquecidas. enquanto alguns buscam respostas no mundo, outros começam a encontrá-las dentro de si. E essa exploração interna nem sempre tranquila. Na verdade, muitas vezes e brutal, porque permanecer sozinho por longos períodos significa inevitavelmente encontrar aquilo que foi reprimido. Magoas antigas, arrependimentos, medos, vantamento, que passaram anos escondidos atrás de compromissos, distrações e ocupações constantes. E por isso que tantas pessoas têm dificuldade em ficar sozinhas. Não porque odeiem o silêncio, mas porque temem aquilo que o silêncio revela. O silêncio não cria feridas. Ele apenas mostra aquelas que já existiam. E quando essas feridas finalmente aparecem, começa uma batalha invisível. Uma batalha entre o ego e a verdade. O ego deseja continuar protegido. Deseja manter antigas narrativas. Deseja preservar ilusões confortáveis. Mas o inconsciente, fodiante-se, fodiante-se, vosso, vitu, guionte-se, veresamasodonte-se, 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 veresamasodonte-se. Quer planos. Ele quer integração, quer autenticidade, quer transformação. E então algo ainda mais profundo emerge, a sombra. Talvez nenhuma ideia de Jung seja tão mal compreendida quanto essa. Muitos imaginam a sombra apenas como algo sombrio ou negativo. Mas ela é muito mais do que isso. A sombra contém tudo aquilo que foi rejeitado, tanto o que consideramos ruim quanto aquilo que consideramos poderoso demais para aceitar. Nela vivem inseguranças, mas também vivem talentos esquecidos. Vivem medos, mas também vivem forcas adormecidas. E quando alguém passa muito tempo sozinho, a sombra inevitavelmente começa a se aproximar. Primeiro através de emoções inesperadas, depois através de sonhos, intuídos, recordações, pequenos desconfortos difíceis de explicar. É como se partes esquecidas da alma estivessem tentando voltar para casa. Mas nem todos conseguem suportar esse processo, porque ele exige coragem. Coragem para abandonar máscaras. Coragem para reconhecer contradicções. Coragem para admitir que nem sempre fomos quem acreditávamos ser. E aqui existe uma diferença importante entre solidão e isolamento psicológico. A solidão consciente aproxima a pessoa de si mesma. O isolamento defensivo afasta, um fortalece, o outro aprisiona. Por isso não é o ato de ficar em casa que determina o resultado, e a relação psicológica que a pessoa estabelece com esse espaço. Alguns usam o recolhimento para crescer. Outros usam para fugir. E muitas vezes a linha entre essas duas, fadalinha 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 entre essas duas, possibilidades e extremamente sutil. Mas existe um sinal revelador. Quando o recolhimento produz clareza, ele está servindo à individuação. Quando produz apenas medo e estagnação, talvez esteja servindo à evasão. E essa distinção muda tudo, porque Jung nunca defendeu o afastamento permanente do mundo. Ele defendia algo muito mais complexo,
A capacidade de entrar no próprio mundo interior sem se perder nele, de visitar as profundezas sem afundar, de retornar ao mundo externo mais consciente do fluxo consciente do antes, mais inteiro, mais verdadeiro, mais livre. Mas existe outra dimensão desse processo que raramente é discutida, uma dimensão relacionada ao amor, relacionada aos relacionamentos, relacionada à forma como nos conectamos emocionalmente com os outros. Porque muitas pessoas que preferem ficar em casa não estão apenas se afastando do mundo. Elas estão, sem perceber, tentando compreender algo sobre suas próprias necessidades emocionais. E justamente aí que surge um dos conceitos mais forçosos desse e 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 um fascinantes de Jung, a anima, a figura feminina interior que habita o inconsciente, uma presença silenciosa que influencia emoções, desejos, expectativas e relacionamentos de maneiras profundamente invisíveis, e quando essa figura começa a despertar, toda a percepção da realidade pode mudar. Especialmente para aqueles que acreditavam que ficar sozinhos era apenas uma preferência. Porque talvez não seja apenas isso. Talvez exista uma transformação muito mais profunda acontecendo nas camadas foras que se imediator e juntos uma transformação, 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 uma transformação ocultas da psique. Uma transformação capaz de mudar não apenas a relação com a casa, mas também a relação com o amor, com o desejo, com a identidade e com aquilo que realmente significa sentir-se completo. Mas quando a anima começa a emergir do inconsciente, algo inesperado acontece. E nesse momento que muitas pessoas percebem que a verdadeira jornada nunca foi sobre ficar em casa, era sobre encontrar alguém que esteve dentro delas o tempo inteiro, a si mesmas. Durante muito tempo ele faz tanto a sua não sem querer feito. Boichino Nino acreditou que a sua necessidade de ficar em casa era apenas um hábito, uma preferência, uma característica de personalidade, nada além disso, mas então começaram a surgir mudanças sutis, mudanças que não podiam ser explicadas pela lógica. As mesmas coisas que antes o fascinavam já não despertavam entusiasmo, as conversas repetitivas pareciam vazias, as campéticos sociais perderam o brilho, as corridas por aprovação começaram a parecer estranhas, quase absurdas, como se estivesse observando um turifones, pois quando na corações, canis aradzersins, manas for o que são certa vez, teatro do qual participou durante anos sem perceber que estava atuando. E quanto mais observava, mais uma pergunta silenciosa surgia dentro dele. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa pergunta parece simples, mas ela possui um poder devastador, porque destrói personagens, dissolve ilusões, desmonta identidades construídas apenas para agradar os outros. E justamente é por isso que tantas pessoas fogem dela. O ego prefere respostas prontas, prefere definir estáveis, prefere certezas, mas a individuação, o processo central da psicologia de Jung, exige algo diferente. Exige desconstrução, exige atravessar períodos de confusão, exige suportar a sensação de não saber exatamente quem se. E para quem gosta de ficar em casa, essa jornada frequentemente acontece em silêncio, longe dos aplausos,
longe das validações externas, longe da necessidade constante de ser visto. enquanto o mundo acredita que nada está acontecendo, batalhas profundas estão sendo travadas no interior da alma. Porque existe uma diferença enorme entre estar sozinho e estar consigo mesmo. Muitos experimentam a primeira condição, poucos alcançam a segunda. Estar sozinho é uma circunstância. Estar consigo mesmo e uma conquista rara, difícil, transformadora, e então anima como é que a se mover. Não como uma teoria, não como um conceito psicológico, mas como uma experiência viva. Para Jung, a anima representava uma ponte entre a consciência e as profundezas do inconsciente. Ela aparecia, mas nos sonhos, nas fantasias, nas paixões, nas idealizações românticas, nas emoções que pareciam vir de algum lugar impossível de localizar. E quando um homem não compreende sua anima, frequentemente projeta tudo nela para fora de si. Procura em outras pessoas aquilo que deveria encontrar internamente. Busca mulheres que o completem, relacionamentos que o salvem, conexões que preencham vazios que pertencem à própria alma, mas essas buscas quase sempre terminam da mesma forma, com decepção. Mobistin so tumba. Porque batan so sori so sori 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 sori. Ninguém consegue carregar o peso de completar outra pessoa. Ninguém consegue sustentar indefinidamente uma projeção. E é aqui que algo profundo acontece com aqueles que passam longos períodos em introspecção. Pouco a pouco as projeções começam a enfraquecer. O indivíduo deixa de buscar fora aquilo que precisa desenvolver dentro. E essa mudança altera completamente a maneira como ele enxerga os relacionamentos. O amor deixa de ser necessidade e começa a se tornar escolha. A carência deixa difusa, comandar, a consciência começa a liderar. Mas o que vale para o homem também vale para a mulher. Talvez até de forma mais intensa. Porque muitas mulheres passaram anos acreditando que seu valor dependia da atenção recebida, da validação masculina, da capacidade de serem desejadas, escolhidas, reconhecidas. Mas existe um momento extraordinário na jornada psicológica feminina. O momento em que algo desperta. Uma espécie de lucidez emocional. Ela começa a perceber que passou tempo demais tentando edificar seu próprio valor. Tempo demais tentando provar sua importância. Tempo demais ajustando sua essência para caber nas expectativas alheias. E então algo muda. Silenciosamente, profundamente, ela para de correr. Não porque desistiu do amor, mas porque finalmente encontrou algo mais importante, a si mesma. E é curioso como essa transformação muitas vezes acontece justamente durante períodos de recolhimento, durante momentos de aparente solidão, enquanto o mundo interpreta seu afastamento como perda. Na realidade, ela está recuperando partes de si que ficaram esquecidas durante anos. Partes que foram sacrificadas em relacionamentos desequilibrados, em tentativas de agradar, em esforços para ser aceita, e cada vez que recupera uma dessas partes, algo dentro dela se fortalece. A ansiedade diminui, a necessidade de validação enfraquece. A dependência emocional começa a desaparecer. Ela já não precisa ser perseguida para se sentir valiosa. Já não precisa ser escolhida para se sentir suficiente. Bocha sentir suficiente. Bocha somente sentir de sentir. Isso assusta muitas pessoas, porque uma mulher que encontrou seu próprio centro emocional se torna impossível de manipular. Ela continua amando, continua se conectando, continua sendo sensível, mas já não negocia sua dignidade, já não abandona a si mesma para manter alguém por perto, já não transforma migalhas emocionais em banquetes imaginários. Ela observa, compreende e escolhe, com calma, com clareza, com soberania,
Sêneca dizia que aquele que depende da opinião dos outros jamais será livre, e essa frase adquire um significado completamente diferente quando observamos a transformação psicológica que acontece durante o recolhimento consciente. Porque a verdadeira liberdade não nasce quando o mundo começa a aprová-lo. Ela nasce quando a aprovação deixa de ser necessária. E exatamente nesse ponto que algo surpreendente ocorre. A pessoa que antes temia ficar sozinha começa a apreciar sua própria companhia. A casa deixa de parecer uma prisão. Torna-se um santuário. O silêncio deixa de ser desconfortável. Torna-se revelador. E a ausência de distrações deixa de parecer um vazio. Torna-se espaço. Espaço para pensar. Espaço para sentir. Espaço para integrar. Espaço para existir. Mas existe uma última camada dessa jornada. Uma camada ainda mais profunda, porque mesmo depois de encontrar paz no silêncio, mesmo depois de integrar partes da sombra, mesmo depois de recuperar o próprio valor, algo continua aguardando nas profundezas. Algo que Jung considerava o verdadeiro objetivo da transformação psicológica. Não apenas conhecer a si mesmo, mas tornar-se inteiro. E quando esse processo finalmente começa, a pessoa descobre uma verdade que muda tudo o que acreditava saber sobre solidão, amor, pertencimento e felicidade. Uma verdade tão simples quanto poderosa. Mas para compreendê-la completamente, será necessário atravessar o último portal dessa jornada interior. E o que existe além dele diferente de tudo o que veio antes. Existe um momento na jornada interior em que a pessoa percebe algo que nunca havia considerado. Talvez ela tenha passado anos acreditando que o objetivo era encontrar o lugar certo, as pessoas certas, o relacionamento certo, a vida certas. Mas, pouco a pouco, uma compreensão mais profunda começa a emergir. O problema nunca foi o mundo. O problema era a distância entre ela e si mesma, porque ninguém sofre apenas pela ausência de algo, externo. Grande parte do sofrimento nasce da descanso interior, da guerra silenciosa contra a própria natureza, da tentativa constante de ser alguém diferente. E quando essa guerra finalmente termina, uma paz incomum começa a surgir. Não uma felicidade explosiva, não uma euforia permanente, mas algo muito mais raro, uma tranquilidade sólida, uma sensação de coerência. Como se as pecas dispersas da alma finalmente começassem a encontrar seu lugar. Jung chamava esse processo de integração. É a aproximação gradual entre consciência e inconsciente, entre aquilo que mostramos ao mundo e aquilo que escondemos dele, entre luz e sombra, entre ego e self. E esse caminho não produz perfeição, produz autenticidade, porque a pessoa integrada não é aquela que eliminou todos os conflitos, e aquela que deixou de fugir deles. Ela já não precisa fingir forca o tempo inteiro, já não precisa esconder vulnerabilidades, já não precisa sustentar personagens exaustivos. Ela se torna real, e há algo profundamente poderoso em alguém que se torna real. Porque a autenticidade possui uma forca silenciosa, não grita, não exige atenção, não implora reconhecimento, apenas existe, e exatamente por isso transforma tudo ao seu redor. A pessoa que antes passava horas preocupada com o que os outros pensavam começa a perceber algo surpreendente. A maioria das pessoas está ocupada demais tentando resolver as próprias inseguranças para prestar tanta atenção quanto ela imaginava. O medo do julgamento perde, forca. A necessidade de aprovação enfraquece. A prisão invisível começa a desaparecer. E então surge uma liberdade que não depende das circunstâncias. Uma liberdade interna. Marcus Aurelius compreende isso profundamente. Ele sabia que o verdadeiro poder não consiste em controlar eventos externos. Consiste em governar a si mesmo. E essa sabedoria se torna especialmente importante para quem prefere ficar em casa. Porque o mundo frequentemente tenta convencê-lo de que existe apenas uma forma correta de viver, uma forma correta de socializar, uma forma correta de amar, uma forma correta de buscar felicidade. Mas a alma não segue padrões coletivos, ela segue caminhos individuais, ela segue símbolos, chamados, necessidades profundas. É quando alguém aprende a ouvir esses chamados, algo extraordinário acontece. A comparação começa a morrer. Já não importa tanto quem está avançando mais rápido, quem parece mais popular,
Quem parece mais admirado, porque a pessoa finalmente compreende que você fez um mochininho ser acesso, ainda menos. Sua jornada não pode ser medida pelos parâmetros de outra. Ela possui um ritmo próprio, uma arquitetura própria, uma missão própria. E isso muda tudo, porque a comparação é uma das maiores fontes de sofrimento psicológico. Ela transforma vidas únicas em compéticas impossíveis. Transforma diferenças naturais em defeitos imaginários. Transforma a autenticidade em educação. Mas quando o indivíduo encontra seu próprio centro, a comparação perde sentido. Uma árvore não compete com outra árvore. Uma estrela não compete com outra estrela. Cada uma ocupa seu lugar. Cada uma expressa sua natureza. Cada uma existe à sua maneira. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas estejam aprendendo durante seus períodos de recolhimento. Não estão se afastando da vida. Estão se aproximando da própria essência. Estão deixando de viver através dos olhos dos outros. Estão deixando de buscar autorização para existir. Estão deixando de pedir permissão para serem quem realmente são. E então algo ainda belo emerge, a relação com os outros se transforma, porque quando alguém deixa de usar relacionamentos para preencher vazios, passa a construir conexões muito mais verdadeiras. O amor já não nasce do medo, nasce da escolha. Já não nasce da carência, nasce da abundância interior. Já não nasce da necessidade de ser salvo, nasce do desejo genuíno de compartilhar. E essa mudança é invisível. As pessoas sentem, percebem, mesmo quando não conseguem explicar, porque existe uma diferença energética entre alguém que busca validação e alguém que conhece seu próprio valor. A primeira pessoa pede, a segunda oferece, a primeira corre atrás, a segunda caminha ao lado, a primeira teme perder, a segunda sabe que não precisa se abandonar para permanecer amada. E talvez essa seja uma das maiores transformações de todas, especialmente para a mulher que passou anos tentando ser suficiente para os outros. Quando ela finalmente reconhece seu valor intrínseco, algo dentro dela se aquieta. Ela já não faz saído, precisa convencer ninguém. Já não precisa competir. Já não precisa perseguir. Sua presença muda, seu olhar muda, sua energia muda. Ela continua gentil, continua amorosa, mas agora existe uma firmeza nova em sua alma. Uma firmeza que nasce da autoconsciência. Uma firmeza que nasce da integração. Uma firmeza que nasce do respeito por si mesma. E curiosamente, essa força costuma florescer longe do barulho, longe das multidões, longe das distrações. Há momentos simples, dentro de casa, dentro do bloqueamento ou carcerover, silêncio. Dentro daquele espaço que tantas vezes foi mal compreendido, porque talvez a casa nunca tenha sido apenas um lugar, talvez ela tenha sido um símbolo desde o início, o símbolo do retorno, o símbolo da reconciliação, o símbolo do encontro com aquilo que sempre esteve esperando nas profundezas, a própria alma. E quando finalmente ocorre esse encontro, a necessidade de fugir desaparece. A necessidade de provar desaparece. A necessidade de provar constantemente algo fora desaparece. Não, porque a vida externa perdeu valor, mas porque a vida interna finalmente encontrou equilíbrio. E nesse ponto que a maior revelação surge. A pessoa percebe que nunca esteve realmente procurando isolamento, nunca esteve procurando distância, nunca esteve procurando ausência. O que ela procurava era consenso, mas não uma consenso qualquer, a consenso mais rara de todas, a consenso consigo mesma. E quando essa consenso é restaurada, algo extraordinário acontece. A casa deixa de ser refúgio, torna-se lar para a alma. O silêncio deixa de ser vazio, torna-se presença. A solidão deixa de ser medo, torna-se liberdade. E a vida, finalmente, deixa de ser uma busca desesperada por validação, para se transformar em uma expressão tranquila daquilo que a pessoa realmente é. Porque no fim, a maior descoberta não é aprender a viver sozinho e descobrir que, quando você realmente encontra a si mesmo, nunca mais se sente abandonado pelo mundo,